Olá, pessoas! Estamos aqui dando seguimento para o nosso seminário, né? Brasil, África, Brasil, dentro da programação do Viva Dança, Festival Internacional, que acontece entre os dias 29 de abril e 8 de maio de 2022, em formato híbrido e gratuito. Deixa eu me apresentar, eu sou Matias Santiago, sou um artista da dança, sou um homem negro, tenho cabelos crespos e pretos encaracolados. Estou usando um óculos com haste vermelha e estou usando fones de ouvido também e visto uma camisa amarela, bem cheguei, essa uma camisa bem vibrante amarela. Atrás de mim tem uma parede branca. Queria agradecer a presença de todos aqui e dar seguimento ao nosso seminário, que está sendo extremamente potente, né? Bom, fala um pouco sobre o festival, dirigido por Cristina Castro, né, que também é a nossa curadora. O Viva Dança é um dos mais importantes festivais de dança do Brasil, e em 2022 ele completa 15 anos de programações intensas, com espetáculos nacionais e internacionais, workshops, residências artísticas e mesas redondas. O Viva Dança ele tem o apoio financeiro do governo do estado, através do Fundo de Cultura, Secretaria da Fazenda e Secretaria de Cultura do Estado da Bahia. Este seminário ele entra na programação do Viva Dança para ampliar as relações entre Brasil e África, estimuladas pelo festival desde 2012, quando passou a receber diversos artistas africanos para espetáculos, encontros e workshops. Em 2021, o Viva Dança inaugurou a ação Conexão África, com o intuito de fomentar o diálogo com os artistas africanos e público brasileiro. A principal atividade foi um encontro online que reuniu curadores de festivais africanos de Burkina Faso, Moçambique, Marrocos, Madagascar, Gabão e Senegal, com a participação de uma das mais importantes coreógrafas do mundo, considerada a mãe da dança africana contemporânea, que é a Germaine Aconi, do Senegal. Agora, em 2022, o seminário Brasil-África-Brasil amplia esses diálogos no campo da formação da universidade, pensando os modos através dos quais a dança africana está implicada na criação artística na Bahia e no Brasil. O seminário conta com cerca de 30 profissionais atuantes no mercado e na formação da dança no Brasil e no mundo. Os vídeos de todas as mesas do seminário serão transmitidos de forma gratuita no canal do Viva Dança no YouTube, onde permanecerão hospedados para consultas futuras de todos os artistas e pesquisadores que se interessem pelas relações África-Brasil a partir da dança. E dando seguimento ao nosso seminário, né, esse bloco é um bloco bastante instigante para todos nós, que é um bloco que a gente chama de Njop. Njop é uma palavra africana, né, da etnia Lebu-Wolof, que significa um ritual de cura, que inspira a forjar laços sociais, transferência e sentimentos de lealdade, e bem como ajuda os indivíduos a preservarem seu equilíbrio físico e mental dentro da sociedade. A ideia é que a gente consiga fazer esse ritual aqui em torno de uma questão, né, dessa mesa, que é o estudo das danças afro-orientadas no currículo das universidades brasileiras. Para pensar sobre isso, a gente traz umas questões norteadoras, né, e eu vou lê-las para vocês aqui. A primeira questão é a seguinte: qual a relação da sua instituição com o continente africano na contemporaneidade? Quais referências afro-ameríndias, africanas, se fazem presentes no programa curricular na instituição da qual você faz parte? Existem projetos ou intenção de conexão via dança com instituições africanas ou negras diaspóricas? E como é percebida na sua instituição as demandas dos pesquisadores discentes dos cursos de dança ou que se relacionam com áreas de corporeidade sobre as manifestações negras, afro-orientadas, afrodiaspóricas e africanas? É em torno dessas questões que eu convido aqui as nossas convidadas aqui, né? A Amy Coide e a Cláudia Guimarães, para falar um pouco sobre essas questões. Vamos começar com a Amy. Seja bem-vinda, Amy. Muito obrigada, Matias, pela apresentação, agradecer o Viva Dança e parabenizar o festival, né?
agradecer muito o convite da Cristina e de Rui, né, no convite desse seminário para pensar juntamente com outras universidades, essa conexão, né, entre as universidades brasileiras e a África, né, que eu acho que é uma questão muito importante. Então, vou me apresentar, né, meu nome é Emi Coída, sou professora da Universidade Federal do Recôncavo da Bahia, enfim, autodescrição, né? Sou uma mulher asiática, de cabelos pretos curtos, estou usando uma camisa com estampas de gatos, estou com um fone de ouvido e ao fundo tem uma parede cinza azulada. Então, como eu ia falando, né, sou professora e talvez seja uma das únicas pessoas aqui que não sou professora de um curso de dança, né? Sou professora do curso de bacharelado e licenciatura em artes visuais e do programa de mestrado em História da África, Diáspora e Povos Indígenas do Centro de Artes, Humanidades e Letras da Universidade Federal do Recôncavo da Bahia, na cidade de Cachoeira, né? Então, eu acho que, primeiramente, falar dessa universidade, né, que existe desde 2005, uma universidade muito jovem, né, uma universidade, nesse sentido, muito diferente de outras universidades, uma universidade que a gente tem um corpo estudantil majoritariamente afrodescendente, né, são mais de 80% dos nossos estudantes são afrodescendentes, e tem toda uma riqueza e força desse território em que a universidade está colocada, que é o Recôncavo, né, e no caso do Centro de Artes e Humanidades, a cidade de Cachoeira, né, uma cidade com tradições importantes, né, afro-brasileiras, terreiros tradicionais bastante importantes no contexto da Bahia, enfim, é um território também de resistência cultural negra, né, e afrodiaspórica muito relevante. Então, dentro desse contexto, né, então até em conversa, né, com o Rui e com Cristina, né, em relação a essa minha intervenção, já que eu não falo a partir de um lugar do curso de dança, é justamente para pensar essa questão da arte africana, né, e eu acho que é necessário pensar a arte africana justamente nesse campo expandido, pensando que quando a gente está falando mesmo dessa separação que muitas vezes não cabe ou não dá conta de pensar a complexidade das artes africanas, né, em que essa espécie de separação das linguagens talvez não valha de fato, né, então pensar em artes visuais, música, dança, teatro, né, quando todas essas coisas na verdade estão entrelaçadas, né? Então, só para dar um exemplo, né, se a gente pensar seja numa máscara choque ou uma máscara Gueledé, primeiramente elas não foram feitas, né, para habitarem um museu, imóveis, né? Elas não foram feitas para serem olhadas muitas vezes, né? Elas são justamente concebidas numa complexidade que faz parte de todo um aspecto ritual, e essa máscara, né, a rigor, ela dança, ela está sempre em movimento, né? Então, pensando até em conceitos trazidos pelo Robert Farris Thompson, né, que pensa justamente a arte africana, ela está sempre em movimento, né? Ela está sempre em ato, ela é verbo também, né? Então, eu acho que é nesse sentido que eu tenho pensado, né, no contexto da UFRB, a questão de pensar dentro do currículo a arte africana, né? Então, pensando ainda, voltando um pouco para a ordem, né, do roteiro, em relação à instituição, né, a UFRB e o continente africano, né, a gente tem o programa de mestrado, né, em História da África, Diáspora e Povos Indígenas, enfim, atualmente coordenado pelo professor Juvenal de Carvalho, né, que também é um historiador, pesquisador em África, né, eu sei que há, enfim, convênios com universidades africanas, sobretudo algumas universidades em Moçambique, né, que eu sei que alguns estudantes foram, né, para Moçambique no contexto desse mestrado. E também estamos em vias de tentar justamente construir novas relações, né, com universidades e instituições africanas, né? No contexto do curso em particular, né, eu ministro disciplinas de História da Arte, tanto na graduação quanto no programa de mestrado, né? E nesse contexto a gente tem um desafio, que eu acho que é um desafio de todos os cursos, de todas as áreas de artes, né? Que eu acho que, por um lado, é essa demanda da descolonização dos currículos, né, que eu acho que é uma discussão bastante urgente, atual, em que, via de regra, assim como todas as outras universidades, né, apesar de estarmos nesse território, né, com toda uma representação, né, e força, né, afrodiaspórica, a gente ainda tem um currículo bastante tradicional, digamos, né, bastante ainda quadrado, bastante centrado numa história da arte que é ocidental, né. Então, isso também responde a uma demanda cada vez mais, inclusive do corpo estudantil, né, uma demanda justamente da inclusão de uma história da arte da África, de uma história da arte afrodiaspórica e indígena, né, tanto no contexto da graduação quanto no contexto do mestrado, né.
No contexto da graduação, o que tem ocorrido, mas que ainda não está curricularizado, né, a gente está em vias de rever toda a construção do currículo, né, o programa pedagógico, tudo isso, que é justamente em relação à inclusão, né, de pensar essa história da arte global, né, pensar uma história da arte descentrada dessa história da arte europeia, né, e pelo que eu tenho visto, isso passa não só pelo campo das ditas artes visuais, né, como na dança e outras áreas, né, e sobretudo até pensar nessa espécie de descolonização que é também, de alguma maneira, desafiar essas compartimentalizações, né, das linguagens, né, porque eu acho que é impossível pensar em arte africana sem pensar nessa noção de movimento, sem pensar numa dimensão de corporeidade, né, nessa ideia de que a memória está inscrita no corpo, né. Em relação, no programa de mestrado, né, também há disciplinas abertas, né, e também em vias de construção, né, de rever o programa curricular, mais uma vez, né, mas tem disciplinas ligadas à história da África, ligadas à cultura nas Américas, né, para pensar esses aspectos afro-ameríndios e africanos, né, mas ainda assim eu acho que ainda existe uma necessidade de rever seriamente, né, esses currículos e de fato incluí-las na grade curricular, porque o que acontece via de regra é que elas aparecem muitas vezes como disciplinas optativas, né, quando eu acho que elas têm que estar no coração do currículo, né, para repensar isso de uma outra maneira. Os projetos, né, aí eu gostaria de pedir para a Rafaela partilhar aqui a apresentação para mim, por favor. Enfim, vou continuar falando um pouco, né? Então, eu acho que existe esse desafio, né, de justamente pensar nessas conexões, né, que é necessário pensar, né, com as instituições africanas, com outras instituições, e que eu acho que esse seminário também abre um espaço, né, para esses diálogos interinstitucionais, né, e com pessoas de outras universidades, dançarinos, bailarinos, diversos artistas e produtores. E no contexto da UFRB, eu tenho coordenado um projeto, que é um projeto de extensão, né, desde 2017, que é o África nas Artes, cuja ideia é justamente responder à demanda que a gente tem, de fato, uma demanda sobre materiais educativos, né, sobre história da arte africana, pensando na história da arte africana no sentido expandido, né, que não é só as artes visuais, né. Então, é um projeto de extensão que existe desde 2017, que de alguma maneira casa tanto a pesquisa sobre arte africana propriamente dita, com atividades de extensão, desenvolvimento de materiais educativos e ações educativas nas escolas, né, do contexto do Recôncavo, e também agora, né, desde o contexto da pandemia, também no contexto online. Oi, Rafa. Oi. Emi, só para saber aqui de Rafa se a sua apresentação já está rolando, porque eu não sei se você conseguiu visualizar, eu também não consegui. Eu estou Agora eu consegui. visualizando agora, isso. Pronto, então dá um tempinho, conta até 2 e aí segue com a apresentação, tá? Que a gente Tá segue na certo. gravação, depois a gente edita. Ah, perfeito, Matias, muito obrigada. Bom, então aqui, né, eu tenho esse grupo de pesquisa e extensão, África nas Artes, que existe desde 2017, né, com a ideia de relacionar pesquisa e extensão, né, então a gente tem toda uma atividade com alunos da graduação e do mestrado, de diversos cursos, né, do Centro de Artes, que tem desenvolvido pesquisas, né, no contexto da arte africana. Desde 2020 a gente tem pesquisado questões relacionadas, né, às demandas de restituição, descolonização das coleções e dos museus, e a gente tem, a partir dessa pesquisa, desenvolvido materiais educativos e ações educativas, né, antes presencialmente, no contexto do Recôncavo, e depois, né, com o advento da pandemia, também no contexto online. Pode passar para o próximo slide? Então, aqui tem essa lista breve de alguns integrantes, que também não foi atualizado, mas tem mais integrantes, algumas pessoas que saíram e entraram em diversos cursos. Pode ir para a próxima imagem. Dentro desse contexto, em 2020, né, a gente construiu um ciclo de webinários, né, internacional, Artes Africanas, Histórias, Perspectivas e Fluxos, para discutir justamente essa questão da história da arte africana, né? Então, a gente teve participação de artistas e pesquisadores brasileiros de diversas regiões, artistas e pesquisadores de Moçambique, de Angola, né, porque a gente também teve esse contexto de pensar em pessoas que falavam português. Pode passar para o seguinte.
Então, nesse conjunto de 9 encontros, né, a gente teve, por exemplo, o Artes em Angola, né, a Arte Choco, o Museu do Dundo, com a Juliana Bevilacqua e com a Ana Clara Guerra Marques, né, enfim, que é uma pesquisadora de toda a cultura choco e também diretora da Companhia de Dança Contemporânea de Angola, né, então enfim, é um webinário que está no canal YouTube do grupo, né, aberto para consulta de vocês, mas que traz todo esse aspecto justamente das artes africanas, né, em que não há possibilidade de você pensar uma visualidade que é separada, né, dessa questão da corporeidade, da dança, do movimento, né, ou como elas estão interrelacionadas. Pode passar para o próximo slide. E justamente para pensar nessa relação expandida das artes, né, a gente teve o fechamento, né, com a Diva, né, com a Inés Cira Falcão, falando sobre danças africanas e afro-brasileiras, com outra grande pesquisadora, que é a Luciana Ramos Silva, né, então são materiais que estão no canal do grupo também. Pode passar para a próxima. Então, enfim, dentro desse contexto, né, tanto o projeto de pesquisa quanto o projeto de extensão tem pensado, né, justamente nessa configuração de outros diálogos, né, então esse ano a gente está pensando, né, no oferecimento de um curso online aberto à comunidade, no contexto da extensão, sobre artes africanas, né, e também a ideia de um projeto que é muito caro e que eu acho que tem muito a ver com o perfil da Universidade Federal do Recôncavo da Bahia, que seria tentar justamente, né, já teve alguns eventos ou ações pontuais, que é implantar a ideia, né, dos saberes tradicionais, ou encontros de saberes, né, que já aconteceu na UNB, né, no contexto do INCTI, né, Instituto Nacional de Ciência e Tecnologia de Inclusão, né, no ensino superior e na pesquisa, que é justamente reconhecer também artistas e mestres tradicionais dos territórios que são convidados, né, a dar cursos ou falar como docentes e serem remunerados como tal, né? Então, isso eu acho que é muito importante para pensar uma universidade que é pluriepistêmica, né? Então, nesse contexto, no fim do ano, a gente está convidando uma artista nigeriana, pesquisadora, né, a Peju Layuola, da Universidade de Lagos, que tem pensado essa questão da restituição, né, ela mesma, né, é membro da família real do Reino do Benin, né, e que tem trabalhado com questões relacionadas à comunidade, memória e história, né? Então, a ideia é que ela dialogue também com os mestres, né, e artistas do contexto de Cachoeira. Então, isso eu acho que é uma questão muito cara para a gente pensar também essa questão das artes afrodiaspóricas no contexto brasileiro, né, e buscar diálogos e, enfim, e conexões. Enfim, eu acho que é isso, senão eu vou estourar meu tempo. Obrigada. Muito obrigado, professora Amy. Que bom que traz via uma outra linguagem artística, né, trazendo essa relação que é intensa. O corpo ele está presente em tudo, né? E pensando no pensamento africano, né, trazendo o pensamento africano, onde essas linguagens elas estão completamente, né, dissolvidas, né? Há uma flexibilidade enorme e é muito legal essa coisa de trazer esse projeto de extensão dessa perspectiva das linguagens, né? E pensar esse corpo para que a gente amplie também o nosso pensamento, né? Sair um pouco dessa questão segmentada da própria universidade, de se pensar, né, cada coisa numa caixinha, mas que, na verdade, só que não, está tudo misturado, está tudo imbuído no mesmo caldeirão. Muito obrigado por tua fala. Vou passar agora para Cláudia Guimarães. Cláudia, fique à vontade, seja bem-vinda. Eu queria começar agradecendo o convite do Festival Viva Dança e parabenizando, né, pelo festival também a Cristina Castro e ao Rui Moreira, e também cumprimentar a Amy Coide, o Luciano Tavares, o Matias Santiago e a Kátia Walter, que estão aqui. O Rui e a Cristina são duas pessoas pelas quais eu tenho muito carinho e respeito, né? Quando eu recebi esse convite, eu fiquei realmente na dúvida, né? Porque eu não sei se eu sou a pessoa mais indicada, né, para falar nessa mesa, pois meu trabalho de pesquisa não é diretamente focado nessas questões, embora eu acredito que hoje não seja possível ser professora na área de artes sem refletir e atuar, ainda que transversalmente, sobre todas essas questões. Eu acho que é uma exigência do mundo, da sociedade, e que a gente tem que estar respondendo isso e se atualizando ao máximo. Por outro lado, também falar em nome da Unicamp é uma coisa um pouco complexa, né? Pela questão de cargos, de funções, e também minha atuação é transversal, né? Por passar por vários lugares
e por mudanças de papéis. Então eu vou falar um pouquinho da história do Departamento de Artes Corporais, né, que eu acompanhei até antes de entrar por fora. Nessa época eu também estava começando a minha faculdade. Depois eu fiz o mestrado na Unicamp, então eu pude acompanhar, eu fui orientanda da professora Marília de Andrade, que foi a fundadora do curso. Daí eu voltei para a USP, porque na Unicamp naquele momento ainda não tinha, né, o doutorado. Depois eu fui docente da Universidade Federal de Pernambuco, né, no curso de dança, onde eu também fui coordenadora e chefe de departamento. E só nesses últimos 5 anos e meio é que eu voltei para a Unicamp, né, e que eu estou atuando como docente. Então, no momento eu sou docente, minha área é História da Dança no Brasil. E eu atuo tanto na graduação como na pós-graduação, onde desde o ano passado eu passei a coordenar. Antes disso, eu atuei também no SAI como assessora cultural. O SAI é o Serviço de Apoio ao Estudante, e é onde eu coordenei um programa de bolsa chamado Programa Aluno Artista. Então, eu vou tentar passar um pouco dessas noções para vocês, né, desse histórico, dessas questões como que a Unicamp, né, está respondendo a essas questões, né, que me foram feitas. E como autodescrição, eu sou uma pessoa branca, rouca, né, de olhos claros, estou com um fone de ouvido e um microfone e um fundo borrado escuro por trás. Bem, vou começar então aqui a apresentação. Primeiramente, eu queria começar fazendo um histórico do nosso Departamento de Artes Corporais, né? Esse Departamento de Artes Corporais, ele foi fundado pela professora Antonieta Marília de Oswald de Andrade. Se puder ir mudando o slide, por favor. E ele foi fundado em 1985, foi a segunda faculdade de dança do país, né? Fundada 31 anos depois, né, da primeira. A Marília de Andrade, ela carrega, né, nas heranças, né, no próprio sangue, ela é filha do Oswald de Andrade, né, então ela carrega essa questão da cultura brasileira, essa preocupação com a cultura brasileira e com a modernidade, né, com essa renovação estética. Isso vai aparecer no programa, né, então ela teve uma formação que foi bastante impactada, né, pela sua atuação no balé estágio. Ela chega aí com o balé estágio nos anos 70 para o Xingu, e a ver as danças lá, e a dançar também, né, com os indígenas. E depois ela também tem uma formação com Isadora Duncan, né, de dança moderna. E também com psicologia, ela é psicóloga e ela também tem muito interesses por questões somáticas. Antes da fundação do departamento e do próprio curso de dança, ela funda um laboratório de dança, ou seja, ela pensa em pesquisar a dança, né? A pesquisa como sinônimo de descoberta, de abertura de novos caminhos, né? Com ênfase na atualização da formação do dançarino e do educador da dança. Então, ela vai pensar num programa que aponte essa experiência, né, e que pense nessa realidade sociocultural brasileira de forma crítica, criativa, transformadora, né, buscando uma renovação radical dos modos de fazer e ensinar dança. A primeira ideia dela, na verdade, quando ela pensa em fundar um departamento de artes corporais, ela pensa não apenas num curso de dança, mas ela também pensa num projeto de arquivo de danças brasileiras, um projeto de estudos brasileiros e também um curso de artes corporais para psicólogos, terapeutas e etc., né? Ela pensava já a dança para todos os corpos, para todas as pessoas, que as mais variadas técnicas pudessem ser fundidas. Então ela pensa num curso que tivesse balé, danças brasileiras, danças indianas, dança moderna, flamenco, etc., para que o dançarino se preparasse tecnicamente e pudesse escolher depois o que ele queria fazer. Ele poderia ser oriundo de qualquer tipo de trabalho.
Então seriam 8 semestres de exercícios técnicos de dança, mas não de uma técnica específica, visando a preparação do dançarino. E ela chama o Klaus Viana para ser o mentor dessa técnica e sistematizar. Mas quando o curso está para começar, o Klaus Viana desiste, né? Então ela acaba optando por um ensino que contemplasse então a dança moderna, o balé, as danças brasileiras, mas as danças brasileiras de todas as partes do país. E ela consegue contratar o mestre Antônio Ambrósio para ensinar capoeira. Isso é uma façanha, porque na universidade se exigia, né, primeiramente a questão do diploma, e ele não tinha nem o segundo grau, né? Então o reitor exige, né, ela conta uma história muito divertida, que o reitor exige que ele tenha algum diploma, e no fim ela descobre que ele tinha um diploma de como investigador, né, policial. E com isso ele entra na universidade para ensinar capoeira, né? E nesse período a Unicamp começa a permitir a contratação de artistas, o que depois vai ser cada vez mais dificultado pelas questões do MEC, né, pelas exigências que a gente tem hoje, né? O conteúdo inicial desse curso, então, tinha aulas de técnicas, danças brasileiras, né? Ela pensa nessa necessidade de estudar antropologia, que o curso tivesse estudos brasileiros, né, que abarcasse questões sociológicas, historiográficas, que também abarcasse artes visuais, né? Então ela vai trabalhar, vai estar com a professora Eveline Borges, que também tem uma herança e toda uma ligação, né, com Ariano Suassuna, né? Ela também vai pensar nessa relação com o teatro, estabelecer uma parceria com o Lume, com o Luiz Otávio Bournier, né, com o Grotowski, preocupação com a educação, com psicologia do desenvolvimento, né? E na área de danças brasileiras, né, então a gente tem logo no início do curso a vinda do mestre Antônio Ambrósio como professor, né, de capoeira, depois o Antônio Nóbrega. Quando o Antônio Nóbrega sai, daí vem a Graziela Rodrigues, que também era oriunda do balé estágio, que começa ao longo do curso desenvolver seu método, né? Bailarino, pesquisador, intérprete, né? E hoje a gente tem as professoras Larissa Turtelli e Paula Caruso, discípulas da Graziela, dando aulas no DACO. Daí a gente também tem, na década de 90, a vinda da professora Inaicira Falcão, né, que hoje já está aposentada do nosso curso, também do professor Eusébio Lobo, que também vai ensinar capoeira, e da professora Regina Miller, que também chega 2 anos depois da fundação do curso, como antropóloga e estudando as danças indígenas, né? Então a gente vê que ao longo desses anos procurou-se sempre perseguir esse ideal presente no projeto inicial, que é o de conferir à dança o status de área de conhecimento inserida na universidade. E desde a sua criação, o curso da Unicamp vem se constituindo como importante espaço de produção, ensino e pesquisa, e tendo sido responsável pela formação de inúmeras gerações de profissionais com atuação na sociedade em todo o país, né? Bem, eu queria também falar um pouquinho sobre as políticas afirmativas da Unicamp. Como eu falei, nos anos 2000 eu já não estava mais lá, mas estava na USP, foi um momento, né, de expansão, né, das vagas e de se pensar, né, essa política afirmativa. Então, você tem um aumento na Unicamp de 41% das vagas, né, principalmente no turno noturno, e novos cursos, né, e começa-se também a expansão de campus, do campus de Limeira, né. Na USP, paralelamente, a gente também vai ter outros campos, na Unesp, né, então é um momento dessas expansões das universidades paulistas. E, em paralelo, vão ser implementadas ações afirmativas na seleção dos estudantes de graduação. Em 2005, vai ser adotado um programa de bonificação na nota obtida no vestibular pelos estudantes de escola pública, com acréscimo de pontos àqueles egressos que se declarassem pretos, pardos ou indígenas, né, que seriam PAIs.
Em 2011, também vai ser implantado um programa para recrutar sem vestibular estudantes de escola pública da região de Campinas, que é um programa que existe até hoje, que é muito bacana, que é o PROFIS, Programa de Formação Interdisciplinar, que fica como um curso preparatório, né, para que o estudante tenha toda uma complementação e siga depois para o ensino superior. E com isso, com esses programas, começa a se diminuir essa resistência em relação às políticas afirmativas. Só que essa necessidade de inclusão dos estudantes oriundos de escolas públicas e estudantes negros, né, fizeram toda uma demanda por mudança, né? Então tinha uma necessidade de incluir mais, né? Então começou a se revisar em 2004 o PAS, depois teve um aumento nessa bonificação e depois ainda continuamos, né, com uma demanda muito grande, né, e os estudantes organizados conseguiram que em 2019 que se criasse o programa de cotas étnicos raciais, que não se limita aos estudantes da escola pública e também contempla um vestibular específico para estudantes indígenas, né. A gente vai tendo uma proporção, né, um quadro evolutivo cada vez maior. Em 2019 a gente começa a ter realmente esse programa de cota, né, e a gente vai vendo um quadro evolutivo, né, se a gente comparar nos anos 2000, a gente tem 8,8% de estudantes com renda per capita abaixo de um salário mínimo e meio, né. E em 2019 a gente tem já praticamente 50%, né, desses estudantes com renda abaixo de 1,5 e cerca de 35% de estudantes pretos e pardos. Então, isso é ao contrário do que a Amy coloca, né, enquanto aí no Recôncavo Baiano você tem um predomínio, né, de uma população negra e parda. Aqui na Unicamp a gente tinha uma predominância bastante de brancos e amarelos, né? Bem, depois eu acho que eu posso falar então sobre outras questões que eu ia falar depois de outras ações da universidade, mas então fica para um outro momento. Beleza, muito obrigado, Cláudia. Então, a gente vai dar seguimento aqui ao seminário só para trazer, junto com essas falas de vocês duas, né, a participação de professores indagadores. E aí eu queria convidar agora a Kátia Walter, que vai tentar provocar aqui com as suas perguntas, com as suas questões na relação desse tema. Seja bem-vinda, Kátia. Gente, muito boa tarde a todos, todas e todas. Eu começo agradecendo muito ao Festival Viva Dança, nas pessoas da Cristina, do Rui Moreira, que me fez esse convite maravilhoso. Quero dar uma boa tarde muito especial para o Luciano, para a querida Emi, Cláudia, querida, Matias e Rafa, né, que está aqui nessa proativo para que a gente possa estar aqui nessas confluências maravilhosas. Então, agora, seguindo na minha audiodescrição, eu sou uma mulher preta, eu estou aqui, eu estou usando óculos, estou com uma argola trabalhada, dourada, né? No fundo tem um quadro com uma parede branca e um sofá. Eu estou usando batom vermelho. Meus cabelos hoje estão escovados, colocados para um lado só. E minhas unhas também estão pintadas de vermelho. Então, eu sou Kátia Walter, sou artista pesquisadora da dança, gestora pública, sou professora da Universidade Federal do Rio de Janeiro há mais de 30 anos e hoje estou diretora da Escola de Educação Física e de Esportes, já no meio do meu segundo mandato, fui reeleita, principalmente pelo segmento discente. Eu acho que isso é um dado importante. Sou a primeira mulher preta diretora de uma escola de educação física nascida em bairros eugenistas, militaristas e de embranquecimento, e que venho de uma área que é a área da dança, e não é a área que costumeiramente, tradicionalmente, é a área hegemônica, né, dessa grande área riquíssima, maravilhosa, que é a educação física.
Hoje, eu estou como interagente de um grupo de pesquisa chamado Grupar, Grupo de Pesquisa Ancestralidades em Rede, que também integra 16 instituições formais e não formais de ensino, arte e cultura de todo o Brasil. Eu vou me focar na questão que o Matias trouxe, que é a função, digamos assim, desse espaço que inspira a formar laços sociais para a cura, né? E também por uma fala da nossa querida Emi, que trouxe a descolonização dos currículos. Então, assim, eu vou partir para a provocação, que é a seguinte: quando a gente fala na descolonização dos currículos, né, e nessa inspiração a formar laços sociais para a cura, eu entendo que no processo da educação, principalmente no processo da educação através da formação da corporeidade, que essa cura vem por esse lugar da descolonização dos currículos. E como é que nós, né, nas universidades brasileiras, estamos investindo nesse processo de descolonização? Porque todas as instituições hoje brasileiras, né, vêm se debruçando sobre projetos maravilhosos, fantásticos, como, por exemplo, a Emi trouxe a Rede Nacional do Encontro de Saberes, que foi inaugurado pela UNB, mas hoje tem 16 universidades aderindo à Rede Nacional, uma delas foi a UFRJ, que acabou de assinar a adesão ao Encontro de Saberes. O que é isso, né? Na verdade, é um projeto, é um programa, em linhas gerais, bem resumidamente, que vai criar mecanismos nas universidades para colocar em igual grau de reconhecimento os produtores de conhecimento acadêmicos e os produtores de conhecimento não acadêmicos. Então, isso é de fundamental importância. Mas sim, e tem outros projetos maravilhosos, como a Cláudia trouxe da Unicamp, que também vem se debruçando sobre esse processo, mas o que eu percebo é que essa interinstitucionalidade ainda não aconteceu. Ela não aconteceu ainda, porque as instituições estão se debruçando sobre seus processos e seus projetos de uma maneira muito isolada, cada uma no seu canto. Então, o que eu lanço como provocação é: de que maneira, quais são as estratégias que a Unicamp e a Universidade Federal do Recôncavo Baiano, quais são as estratégias que vêm sendo lançadas para que, de fato, nós possamos dar conta ou nos arriscar, né, numa interinstitucionalidade dotada de sentido, nesse processo de descolonização nos currículos. E quando eu falo descolonização nos currículos, eu não falo somente em disciplinas, que eu nem gosto muito desse nome, eu prefiro componentes curriculares, né? Eu não falo somente nos componentes curriculares que são criados, né? As danças negras nos currículos, né? Eu falo num processo de estruturação curricular que possa estar focando, através da transversalidade, é bem esse o termo, os corpos deslembrados. Né? E aí, nesse contexto, certamente o corpo preto, certamente, né? O corpo indígena, inclusive. Então, é isso que eu gostaria de colocar como provocação, quais são as estratégias que efetivamente vêm sendo lançadas por essas instituições para que a gente possa nos arriscar, né? Nos arriscar nesse processo de descolonização através de uma interinstitucionalidade dotada de sentido. É isso. Ok, muito obrigado, Kátia, muito obrigado mesmo. Vou passar, então, a palavra para as nossas convidadas sobre essa provocação que você fez, nessa relação interinstitucional, que eu acho também super potente e necessária. E aí, Emi, Cláudia, o que vocês têm a dizer? Vou passar a palavra para a Emi primeiro. Obrigada, Matias, novamente. Obrigada, Kátia, pela provocação. Acho que é uma questão muito relevante, importante que você traz, né?
Acho importante que você destacou, né, essa questão do encontro de saberes, que começou na UNB e hoje está em diversas universidades. Eu acho que isso é um lugar, talvez, de criar uma interinstitucionalidade, né? E eu espero que isso se faça no contexto da UFRB. O que eu sei, né, é a Pró-Reitoria de Extensão, né, hoje coordenada pela professora Tatiana Veloso, tem feito esforços, né? Inclusive se criou uma comissão específica para pensar justamente na implantação, de fato, no contexto da UFRB, desse programa, né? Que tem tanto a ver com esse território do Recôncavo, né, que tem tanto a ver com a cidade de Cachoeira. E o que espero, né, que venha acontecer, tem diálogos acontecendo com a UFMG, que já tem um programa bastante estruturado, né, o contexto dos saberes tradicionais. Então, a intenção é que realmente esses diálogos interinstitucionais entre universidades que tenham, né, esse encontro dos saberes, eu acho que é fundamental. Né? E acho que esse reconhecimento de tantos mestres que existem no território, né, isso é muito mais do que importante. Eu acho que a gente tem muito mais para aprender do que eles, né? Acho que a universidade tem muito mais a desaprender e reaprender com eles, para assim poder, de fato, desenhar e descolonizar o currículo, né? O que eu vejo acontecendo também de maneira mais sistemática, mas que eu sempre acho que é muito fragmentado ainda, né, do quanto essas iniciativas acontecem por projetos, né, coordenados por um professor ou outro, né? Então, atualmente, nesse contexto, a gente também tem uma parceria com a Unicamp, né, na verdade, com um programa de História da Arte não europeia, né, o programa de pós, né, no programa de História da UFRB, justamente de um curso que pense, né, o ensinar e o pesquisar História da Arte não europeia em universidades brasileiras, né, e nesse contexto a gente está junto com a Unicamp, com a Unila e com a Federal do Pará. E o que eu acho que também começa uma rede interessante, né? A ideia é dar alguns cursos de formação para pensar também questões epistemológicas, né? Questões de fundo da história da arte a partir de um viés não europeu, né? Então, nesse sentido, são 3 blocos de disciplinas nesse primeiro momento, né? Então, a gente está tendo agora, nesse semestre, um primeiro momento de artes ameríndias, né, Mesoamérica e Brasil. No segundo semestre, teremos uma disciplina sobre arte africana e outra sobre arte japonesa. Então, eu acho que, nesse sentido, já é também uma tentativa de repensar redes, né, e de criar diálogos interinstitucionais para pensar essa descolonização em conjunto, e que eu acho que é uma urgência em todas as instituições, né, e, sobretudo, rever o currículo não só como você disse, né, como você mencionou, não só incluir, né, sei lá, a história da arte africana, ou dança africana, ou dança afrodiaspórica, mas como que isso pode redesenhar efetivamente de maneira estrutural o currículo. E nesse contexto, eu acho que pensar nessa questão dos saberes tradicionais, né, o encontro de saberes e trazer isso para o currículo também é uma necessidade, né? Sei também que todas as universidades, pelo menos federais, né, estão nesse desafio também de curricularizar a extensão, né, essa necessidade de trazer a extensão de uma maneira mais forte para a universidade, né, de forma que isso entre no próprio contexto da formação e graduação do estudante. Eu sei que a UFRB é uma universidade que faz muita extensão, né, pelo menos, enfim, né, vim de formação de universidades em São Paulo, né, e na UFRB se faz, de fato, muita extensão, né? O fato da extensão e esse diálogo ser inserido no contexto da formação dos estudantes, também acho que abre outras vias, né? Outros caminhos para a gente pensar esse redesenhado currículo, que eu acho que está em curso, né? A gente está começando. E aí eu espero também, e parabenizo mais uma vez, né, essa conexão proposta pelo Rui e pela Cristina no Viva Dança, porque também acho que é uma oportunidade de a gente criar redes, né, que a gente possa dialogar com outras instituições, né, e pensar juntos, porque acho que é um grande desafio de fato. Né? É isso, mas muito obrigada. Obrigado, Eni. Vou passar a palavra agora para a Cláudia. E aí, Cláudia? Bem, eu queria agradecer. Então, eu acho que a resposta está sendo bem essa. Eu acho que como todos os cursos, a gente também tem revisado cada vez mais o currículo e procurado dar essa resposta para os alunos, né? Eu acho que a gente vê essa demanda, a gente tem isso já no cerne do curso, né? Essa preocupação. Sempre teve essa preocupação com danças do Brasil, com cultura brasileira, né? Então os alunos, além de outras técnicas, eles também estão sempre indo, né, de encontro, fazendo trabalhos de campo, conhecendo os terreiros em loco, indo em cidades, vendo festas, né? Então eu acho que isso está presente, essa questão etnocêntrica, eu acho que passa por transversalmente por diversos componentes curriculares, como a Kátia prefere, né? Eu acho que assim,
está tendo sempre essa necessidade de atualização, né, do próprio projeto. As demandas, embora a gente veja é interessante a gente pensar como as coisas vão se propondo de maneiras diferentes, né? Porque a gente tem um lado das danças tradicionais, mas a gente também tem um lado das danças urbanas, das outras culturas, né, também da periferia, que também aparecem. Quer dizer, é um caldeirão, né, efervescente, e que a Unicamp também responde enquanto isso institucionalmente, né, através de núcleos de estudo, de comissão de direitos humanos, eu acho que são vários projetos, a universidade inteira e a comunidade acadêmica toda se mobilizou muito também para essa inclusão também dos próprios indígenas, inclusive até dando passagem ajudando os estudantes a virem para cá. Então eu acho que tem todo um movimento muito de acolhimento, né? Dentro do curso, a gente também criou uma comissão de ações afirmativas, né, do curso de dança com alunos e docentes, né, a fim de engajar mais a comunidade do Departamento de Artes Corporais nessa luta antirracista. Então, nós temos tido, além das disciplinas, dos componentes curriculares, palestras. Trouxemos a Jaqueline Damasio fazendo uma palestra sobre histórico-crítica do pensamento brasileiro sobre relações raciais. Depois da abertura, né, da Abrace, né, da qual eu participei, né, como diretora, e a gente convidou a Germânia Cuni, né, para fazer essa abertura. Então a gente também teve discussão com os alunos sobre essa palestra. Recentemente tivemos curso com a Luciane Ramos. Então eu acho que assim, todas essas ações estão sempre presentes, e estão presentes em outros setores da universidade também. Quer dizer, você vê na pós-graduação, a gente passamos esses últimos 3 anos, né, à frente da direção do Abrace, e também se propondo a trazer professores que fugissem um pouco desse eixo europeu, americano. Então nós trouxemos primeiramente uma professora indiana, um professor mexicano, nessa última Abrace a Germânia. Então estamos sempre tentando trazer essas questões afirmativas. Falamos sobre a questão da arte em presídios. Eu acho que a gente está procurando cada vez mais, né, incluir temas e discussões, e eu acho que isso também aparece, por exemplo, quando eu estava coordenando o programa Aluno Artista no serviço de apoio ao estudante também, o tempo todo você vê os alunos trazendo esses temas, né, nos seus trabalhos artísticos, né? Então eu acho que e o que a Amy também colocou, né, dessa curricularização da extensão, eu acho que isso tudo está perpassando, né, todos os cursos, todas as universidades. Então eu acho que há uma resposta, né? A Unicamp tem essa preocupação, e também até uma preocupação de dar, né, condições para que cada vez mais, né, não só as discussões, mas também os próprios alunos, né, tenham condições de permanência na universidade, e que a gente tenha uma troca maior, né, que a gente se coloque mais, né, aqui junto à sociedade e acompanhando todas essas mudanças e discussões. Desculpe, eu estou com a voz ruim, eu não consigo falar muito, eu me embolo um pouco com a garganta, fico com medo de perder a voz. Tá perfeito, Cláudia, tá perfeito. Para nós tá ok. Kátia, se você quiser fazer alguma consideração sobre a fala das convidadas, fique à vontade. Não, falas maravilhosas, com certeza maravilhosas, mas eu fico pensando, né? São falas também que me provocam, né? A gente também está aqui nesse momento fantástico de provocar e ser provocado, né? Isso é muito bom, né?
no sentido de que eu entendo que nós precisamos, nesse processo todo de provocação, nós precisamos criar espaços integrados de formação. Nós, que eu digo instituições, a gente precisa parar de falar em interinstitucionalidade e fazer interinstitucionalidade. Né? Então, como é que isso pode acontecer? E quando eu penso, né, eu fico muito provocada, né, M, né, estou te chamando de EMI, enfim, muito provocada quando você fala na descolonização dos currículos, e esse é um termo que a gente vem ouvindo com muita frequência, né, muito recorrente, mas como é que a gente bota a mão na massa? Como é que a gente faz essa descolonização? Não é? E de que maneira? Porque as reformas curriculares que a gente vem promovendo, a gente que eu quero dizer, nós, a Universidade Pública Brasileira, vem sendo reformas curriculares que partem dos docentes, né? Os docentes que se reúnem, que vão pensar esses currículos. Na verdade, o que eu penso que agora a gente precisa se arriscar num outro caminho, que esses currículos sejam repensados pelos discentes, a partir de uma experiência integrada, de uma experiência compartilhada, das partilhas que eles próprios vão fazer em centrais de estágio, onde eles vão ali operacionalizar, onde eles vão ali colocar em campo, em experimentação, esse conjunto, essa rede, né, de conhecimentos, né, trocadas, né, de conhecimentos que fluem, esse fluxo de saberes. Né? Que você não aprende, não ensina, flui. Né? São fluências e confluências e transfluências, como diz o nosso querido Antônio Bispo. Então, o que eu penso é que nós precisamos gerar espaços integrados onde os nossos alunos, nossos estudantes, nossas estudantes, nosso corpo discente possam entre essas instituições, falar, conversar entre essas instituições e eles próprios, né, emergirem, quais são as demandas que eles entendem que existem nesses currículos que eles estão vivendo hoje. E a partir deles, desse corpo discente, que é quem vive esse currículo, aí nós docentes, nós técnicos, enfim, podemos, né, em vários grupos de trabalho, repensar os nossos currículos e, quem sabe, de fato, partir para um processo de descolonização. Mas eu penso que a figura precisa vir do aluno, precisa vir do estudante, precisa vir desse campo de experimentação discente. É isso. Mas, enfim, a UFRJ também está no mesmo lugar, faz muitas coisas, mas a gente precisa interagir. E eu acho que o melhor espaço para isso são centrais de estágios. Né? Podemos falar melhor sobre isso depois. Obrigada. Obrigado, Kátia. Bom, para essa conversa ficar mais quente do que já está, eu vou trazer mais um indagador para nós aqui, que é o nosso querido Luciano Tavares. Luciano, tá? Chegamos aqui nesse fogo, nesse calor da discussão. Seja bem-vindo, faça a sua apresentação e nos provoque, por favor. Então, boa tarde a todos. É um prazer estar aqui com vocês, partilhando esses conhecimentos, essas trocas de saberes e toda essa movimentação que está acontecendo em torno da dança, né, na nossa área de saber. Então, eu sou um homem de origem afro-indígena, uso cabelo raspado, cavanhaque, estou de fone de ouvidos, estou vestindo uma camiseta que é roxa, e atrás de mim tem um móvel. Eu sou formado em Biblioteconomia pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Sou mestre em artes cênicas também pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Estou doutorando em artes cênicas e, recentemente, eu estou como professor substituto do curso de dança da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Então, as falas foram muito potentes, muito ricas. E, assim, logo que a Amy começou falando, né, que ela veio das artes, a área de conhecimento dela são as artes visuais, eu fiquei pensando, mas todo conhecimento ele passa pelo corpo, né? O corpo que detém essa capacidade de criar e de fazer as indagações e também reproduzir as tecnologias corporais que nós temos. Porque um aspecto que eu penso sempre
é que os povos africanos, eles vieram escravizados para o Brasil, né? Vieram nos navios negreiros. E eles carregaram todo aquele conhecimento que eles tinham nos corpos deles. Então, esses corpos são corpos tecnológicos, né? Aqueles corpos que produzem saberes, que produziram saberes. Então, e assim, juntar esses conhecimentos dentro da universidade é uma outra forma de dar visibilidade para esses saberes. Então, eu também fiquei bastante intrigado com a questão da descolonização dos currículos das universidades, porque é um tema que é bastante importante, que já foi bastante falado, vocês falaram bastante, né? E uma questão que eu acho que que eu penso que é bastante importante é qual o comprometimento que nós temos para fazer essa descolonização? Qual é o movimento que a gente está fazendo para realmente mudar essas estruturas? Eu penso que também tem uma questão política bastante forte, né dentro desse contexto, e também uma vontade política para poder realmente mover as estruturas e fazer ações efetivas com relação a isso. Então, e um outro aspecto que eu fiquei pensando, né, é que tanto a Amy como a Cláudia, elas têm nas suas universidades, elas trabalham com o corpo, né? E como que o corpo ele é visto dentro daquele campo. Então, isso faz com que os estudantes, as pessoas que estão recebendo aquele conhecimento, tenham o seu papel formativo enquanto sujeitos. E uma outra questão que eu fiquei pensando é que isso tudo ele está relacionado com as relações interseccionais que acontecem com todos esses corpos, sejam pretos, amarelos, índios. Então, eu queria saber de vocês como que vocês veem essa relação interseccional nos currículos das universidades de vocês. Como que é vista essa intersecção nos currículos de vocês? Obrigado, Luciano. Então, como é que é vista essa interseccionalidade no currículo? Será que existe? Será que tem? O que é que tem? E aí, Amy? Boa tarde, Luciano. Obrigada pela questão, pela provocação, né? Eu acho que quando a gente fala nessa questão de intersecção, né? Então, são várias intersecções, né? Pensar raça, pensar gênero, né? Que acho que é uma questão urgente para se pensar no currículo também. E que eu acho que é mais um campo que também está aberto, né? Como você falou, enfim, Kátia já mencionou antes, né, essa questão de como é que de fato vai se descolonizar o currículo, né? E eu acho que, por um lado, o que tem acontecido na UFRB e que, pelo que eu tenho ouvido de colegas de outras universidades que de fato tem acontecido, é que essa demanda de fato parte muito do corpo estudantil. E eu acho que essa voz de fato é muito importante de ser escutada nesse momento, né? Pensar a UFRB, né, como eu disse anteriormente, a gente tem um corpo estudantil de 80% de estudantes afrodescendentes, dentre estudantes temos estudantes de comunidades quilombolas, temos estudantes indígenas também, né? Então, como é que a gente dá conta dessa intersecção? E o que eu acho que a universidade se abriu, né? Enfim, a gente tem uma diversidade que está dentro da universidade, mas eu acho que o currículo está muito atrasado ainda. Então, a gente tem uma tarefa enorme para repensar o currículo de forma estrutural, né? E que não é só inclusão de um dado componente, né? Eu acho que é muito mais do que isso.
E eu acho que nesse contexto inclui pensar essa intersecção, não só raça, mas gênero também, né? Que eu acho que também tem sido uma demanda e uma questão dos estudantes na nossa universidade, né? Mas eu também não tenho respostas, né? Eu acho que eu tenho muito mais perguntas, e acho que a partir da sua questão vem mais perguntas ainda, né? E eu acho que é muito importante que a gente tenha espaços como esse para discutir conjuntamente com outras instituições também. Porque eu acho que é importante ouvir como é que está acontecendo numa instituição, né? Como é que isso pode ajudar outra instituição a se repensar, né? Tendo como, por exemplo, nessa questão dos encontros dos saberes, né? Que a gente já mencionou aqui do INCTI, que eu acho que é fundamental, acho que é uma grande inspiração para repensar essa questão da descolonização do currículo, sabe? Eu acho que talvez seja uma das portas, dentre várias outras, né? Mas eu ainda acho que a gente, de fato, não tem respostas, e eu acho que ela só pode ser construída, de fato, coletivamente, né? Acho que ela é uma construção coletiva. É isso, obrigada. Obrigado, professora Amy. E agora eu passo a palavra para a Cláudia. Obrigado, Luciano. Obrigado, Matias. Eu queria até meio que começar também, acho que envolvendo também um pouco da provocação da professora Kátia. Eu acho que essas demandas, ao contrário, eu acho que ela não parte exatamente de nós professores, eu acho que ela parte da sociedade, ela parte dos alunos, né? E são eles que estão impulsionando as instituições também a se modificarem, né? Então, a gente tem essa demanda que vem da própria sociedade para a gente atender. Eu acho que por isso que a gente tem que descolonizar o currículo, mas ao mesmo tempo a gente também tem essa dificuldade da própria instituição. Ao mesmo tempo que ela começa a impor políticas, ela também, você vai tendo trocas de governos, de pensamentos. As instituições, elas também não são tão rápidas, né, tão permeáveis para as mudanças. Então, às vezes você quer fazer uma mudança no currículo, isso exige um professor que tem um conhecimento específico, ou um professor que tem um conhecimento específico se aposenta e você não consegue substituí-lo imediatamente. Então, a gente agora que vai começar a ter a reposição de alguns concursos, né, de alguns professores, mas a gente teve assim uma defasagem e eu vejo isso em muitos cursos, né? As pessoas se aposentam, saem e os cursos ficam assim, as pessoas ficam até acumuladas, né? E a gente tem toda essa demanda, vamos fazer extensão, vamos... sabe, você vai tendo atividades administrativas e todo esse redemoinho, né? E a gente não tem a estrutura. Então, a gente vê assim, você vê um crescimento por exemplo, de políticas afirmativas no Unicamp, teve até mais investimento em política de permanência, mas em compensação, por exemplo, a gente também começou isso na pós, né? E em contrapartida a gente está tendo uma diminuição de bolsas, né? Pela CAPES, cortes tremendos. Então isso prejudica. Como é que você dá continuidade se você não dá essa condição para o estudante estudar, pesquisar, né? Então a gente fica, ou de repente a gente vê, né, agora que estão proibindo danças, né, no estado de Goiás, ensino de dança, né, então são coisas assim tão absurdas que vêm também nesse atropelo que são esses elementos que atrapalham, né? Que a gente não consegue responder na mesma velocidade. Eu acho que assim, está tendo uma construção, eu acho que a gente vê uma mudança. Eu pensando, por exemplo, quando eu estava há 10 anos atrás para cá, eu acho que a gente vê uma mudança, não falo só da Unicamp, mas nas federais também, de pensamento, de bibliografia, de publicações, de discussões e de interação com as universidades. A gente vai vendo essa mudança nos congressos, a gente vai vendo essa mudança nas ações. Então, mas a gente precisa também de um governo e de um apoio também para continuar com isso tudo, né? A gente espera que a gente tenha novas perspectivas, novos incentivos, né? Novas possibilidades de atender a essas necessidades que eu acho que são sociais, essa questão de gênero, essa questão étnica, a questão também da própria deficiência, né? Da gente estar realmente respondendo a todas essas demandas. Obrigado, Cláudia. Obrigado, Amy. Uma constatação, assim,
E esse movimento, ele tem que começar pelos discentes. É um desejo dos discentes em realmente querer mover as estruturas. Porque, como a Kátia falou, a Amy falou, a Cláudia falou, é a partir do movimento discente que tem que realmente fazer essa mudança estrutural, né? Que é uma outra forma de pensar e de estruturar o currículo. Então, eu acredito que seja o momento de dar voz para essas pessoas que estão em formação e que também vão ser o futuro do nosso país, né? E o futuro das artes, né? E da pesquisa. Então, eu vejo também como uma outra forma é uma atualização, uma reinvenção da educação do nosso país, né? Então, esse evento é fundamental para a gente discutir todos esses assuntos que são bastante caros para todos nós. Então, parabéns, Rui, parabéns, Cris, parabéns, Matias, por todo esse engajamento que é maravilhoso. Então, graças a essas tecnologias, a gente pode se encontrar, cada um no seu quadradinho, cada um no seu local, e estamos aqui discutindo, né, esse tema tão importante que vai ser veiculado nesse festival maravilhoso. Muito obrigado. Posso Nós só... que agradecemos, Luciano, nós que agradecemos. Cláudia, quer falar alguma coisa, por favor? Não, eu só queria falar uma coisa. Eu acho que a demanda, ela vem da sociedade, ela vem dos alunos, dos tempos que a gente vive, né, das questões que a gente enfrenta. Mas eu acho que também a gente tem que ter uma mediação, né? Eu acho que nós docentes também temos a experiência, né? Às vezes o aluno vem ainda com um certo impulso, com uma certa imaturidade. Eu acho que a gente tem que fazer um pouco dessa mistura, né, das experiências, da reflexão, né? Eu acho que o impulso não é só do aluno, não é só do professor, eu acho que tem que ser um conjunto, né? E de preferência também, né, de uma política que também nos favoreça e que nos deixe, né, fazer as mudanças que a gente vê tão necessárias. Obrigado, Cláudia. Bom, gente, a gente está chegando no final do nosso bloco, né? O Luciano já meio que se despediu aí, fazendo as considerações finais dele. Eu vou passar as considerações finais para a Kátia, em seguida a Amy e a Cláudia. Agradecer a participação de vocês, sem dúvida nenhuma. Esse é o nosso objetivo maior aqui, é que a gente consiga criar essas conexões, né, entre as instituições, entre as pessoas, né, entre docentes, discentes, todo mundo engajado nessa perspectiva de tentar trabalhar, né, e entender em que medida que as africanidades estão acontecendo, né, nos nossos espaços. Muito obrigado a todas vocês, a todos vocês. Por favor, Kátia, faça suas considerações. Grande beijo para todos. Gente, então, minhas considerações não são finais, né? Elas são considerações, enfim, que assim chamam muito para a gente pensar, né? Continuar pensando nesse processo de formação que não acaba e que é continuado, né? E continuar pensando também que não existe quem aprende, quem ensina, existe um fluxo de conhecimento, né? E existe o fluxo do conhecimento, esse fluxo, né? E continuar pensando também que não se trata, né? Eu gosto muito tem um grande pesquisador no UFRJ chamado Xande Carvalho, e ele vai falar sobre o meu corpo terreiro, e ele vai chamar a gente para uma reflexão que é o seguinte: não se trata de academizar o terreiro, né? E nem de terreirizar a universidade, mas se trata de criar um espaço de intersecção, né? De intersecção entre essas comunidades no encontro desses diversos e múltiplos saberes, né? Então, e aí a gente está chamando esse processo de culturalização nas comunidades de terreiro como processo de culturalização na vida, que não necessariamente se atrela a uma ideologia ou a duas ou a três ideologias religiosas, né? Se atrela a um processo de educação.
É disso que a gente está falando, né? E aí, chamar também a gente continuar pensando, né, nesse espaço, né, da troca via remota, que que nós nos ressentimos muito dele, né, nesses últimos 2 anos. Mas a gente também aprendeu que a gente pode transformar esse limão em limonada. A gente aprendeu. Então, por que a gente não pode investir, né, num seminário, num encontro entre os nossos discentes que já estejam num processo mais avançado, né, dentro dos seus cursos, que já estejam no campo de experimentação, para trocarem sobre as suas vivências, as suas experiências, enfim, também não gosto muito dessa palavra, vivência, mas, enfim, suas experiências curriculares, suas experiências de formação. A gente tem uma universidade, né, tão dicotomizada que a gente pensa currículo assim, o que é curricular e o que é extracurricular. Que diabo é extracurricular, gente? Com licença do diabo, que ele é muito bom, né? Mas o que é extracurricular? Isso que nós estamos aqui agora trocando não é um espaço de formação e não é curricular? Então, é chamar a gente para continuar pensando nessas questões e pensar em espaços como esse, mas não construído por nós, que nós possamos facilitar esses espaços, mas que eles sejam construídos pelos nossos discentes, que eles possam, a partir desses espaços, nos trazer propostas de como descolonizar nossos currículos. Era isso. Muito obrigada, Amy. Muito obrigada, Cláudia. Prazer em te rever, prazer em te conhecer, Amy, prazer em te conhecer, Matias, Luciano, Rafa, Clécia, Rui Moreira, meu querido, e Cristina Castro. Muita gratidão. Nós que agradecemos, Kátia. Passa a palavra agora para a Amy. Enfim, agradecer todos e todas aqui também, né? Acho que esse encontro foi incrível e eu considero esse encontro como um início de conversa, né? Assim esperamos, e que possam acontecer outras, né? Em outros formatos, inclusive de encontro, mas acho que o online permite, né, atravessar esse Brasil com dimensões continentais, né? Eu acho que, de fato, é necessário que a gente saia desses binarismos e compartimentalizações, né? Eu acho que todos nós somos educadores educandos, né? Como dizia Paulo Freire, e assim como essa ideia do extracurricular, né, que Kátia mencionou, também acho, de fato, né, porque, de fato, enfim, é todo o território, né, da onde se dá todo um processo que é contínuo e infinito, né, de ensino-aprendizagem. Eu gostaria só de lembrar de um projeto que eu acho que talvez seja uma ocasião de relembrá-lo aqui, e quem sabe construir conexões através do Viva Dança e através dos colegas aqui presentes das diversas instituições, né. Eu organizei, em 2016, um encontro de escolas da arte do Sul Global, que aconteceu em Kinshasa, né, capital da República Democrática do Congo, que era justamente para discutir a questão do currículo, para discutir o ensino de arte no Brasil e nas escolas do Sul Global, no contexto em África, né? Então, a gente teve vários convidados falando da questão da descolonização do currículo na África do Sul, no Camarões, Uganda, né, no próprio Congo, e eu acho que existia um desejo de continuar esse projeto, né? Então, naquela ocasião, mais ou menos em 2017, a ideia era que o próximo fosse no Brasil, né? Então, eu acho que a gente pode voltar a reconsiderar nessas discussões, que eu acho que também nos ajuda, né, pensar assim, não só o que tá sendo discutido no Brasil, mas em África, em outros contextos, né? Porque o que eu vejo, sobretudo no contexto das artes, em particular das histórias das artes compreendidas, né, da maneira expandida, eu acho que é uma questão meio de todo mundo, né? Assim, como que a gente vai rever um currículo que era completamente centrado na Europa, né? As categorias estéticas, tudo isso, as formas, né, a metodologia e os modos de análise, né? E eu acho que nesse sentido essa troca com o Sul Global, eu acho que pode também nos dar outras respostas, né, e abrir outros caminhos possíveis, né? E é claro, o diálogo com as outras instituições, né, de como que se está pensando de fato nessa questão da descolonização dos currículos. Mas só novamente agradecer a todo mundo por esse rico encontro, né? Acho que de muitas trocas, que saímos com mais perguntas do que com respostas, né? Agradecer a Cristina, o Rui, muito obrigada, Matias, Luciano, Kátia e Cláudia também. Então, espero que a gente possa continuar em diálogo. Muito obrigada. Obrigado, Amy. Cláudia, agora com suas considerações. O microfone.
Sempre. Eu também queria agradecer, né, ao Festival Viva Dança, ao Rui, a Cristina Castro, né, a você, Matias, a Kátia, a Amy, e ao Luciano e a Rafa, que também está aqui, né, nos ajudando tecnicamente. Eu acho que é muito importante mesmo esse diálogo, né? O ano passado acompanhei também já o festival, né, com os artistas africanos, e a gente vê o quanto a gente não conhece, né? A gente primeiro se depara com a falta de conhecimento dentro do próprio país, né? Que o país é grande, a gente tem muitas diversidades, né? A gente tem inúmeras questões, daí a gente também se depara que a gente não conhece a própria América, os nossos próprios vizinhos, né? O quão pouco de diálogo que a gente tem entre a América Latina, né? Então eu acho que esse espaço, né, de relações são super importantes, né? A gente fala o tempo todo também na pós-internacionalização, mas internacionalização com quem, né? Como é que a gente se conecta com o mundo, né? Como é que a gente abre esses campos, né? E eu acho que assim a gente não deve também perder as relações com a Europa, com os Estados Unidos, mas a gente tem que ter outras, a gente tem que ter múltiplos olhares o tempo todo de ver o que está acontecendo em todas as partes, conhecer a gente, conhecer o outro, né? Então eu acho que nesse sentido é muito importante mesmo, né? A gente está com toda essa conversa e abrindo caminhos, possibilidades, convênios, né? Eu acho que são acho que as possibilidades, né, as perspectivas que a gente pode traçar. Gente, então eu queria agradecer a presença de todas vocês aqui. Queria dizer que o nosso seminário ele continua com vários outros blocos, abordando a questão das africanidades em diversos espaços. Tudo vai ser dentro da programação do Festival Viva a Dança. Queria agradecer a presença de vocês e pedir para que vocês continuem acompanhando a programação, que está muito legal. Grande beijo. Tchau, tchau.